Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Eduardo Araújo, para o estudo de O Livro dos Médiuns, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Estamos entrando no ar para juntos estudarmos o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, na companhia de Paulo Renato, o Magnífico. Nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoe e permita que os espíritos bons nos inspirem a todos. Só a Elisa que vai me entender. Eu vou filmar Maria você aqui agora, hein? Fátima Miranda, a Magnífica. Vamos Misericórdia, vamos lá. Vamos pra onde? Jesus nos conduza. Tô perdida, Paulo Renato. E o Vinícius na técnica. Você nem imagina, ouvintes, os bastidores desse camarada hoje. Vamos Consumiu aqui. todos os biscoitos do potinho da rádio. Degustou tudo. E as torradas da Miranda também. As torradas também. Mas vamos ao que interessa, que Miranda e Paulo Renato enrolam. Segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 4. Vamos iniciar hoje o capítulo 4, aqui na segunda parte do Livro dos Médiuns, que trata da teoria das manifestações físicas. Esse capítulo a gente vai tratar de movimentos e suspensões, ruídos, aumento e diminuição de peso dos corpos. Temas interessantíssimos aí. E vamos iniciar com a leitura do item 72. Então, capítulo 4, iniciando, item 72. Diz Allan Kardec: demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos, a existência dos espíritos, assim como a possibilidade que tem de atuar sobre a matéria, trata-se agora de saber como se efetua essa ação e como procedem eles para fazer que se movam as mesas e outros corpos inertes. Então, a primeira etapa é você reconhecer a existência dos espíritos, né? Porque se você não reconhece isso, aí realmente tudo vai modificar em relação à explicação, em relação às manifestações físicas. Temos aí parapsicólogos que defenderam e defendem até hoje ardentemente de que toda e qualquer manifestação física decorre da questão do magnetismo, da influência magnética do médium, e não há a intervenção de nenhum espírito, já que estes não existem. Nós relembramos aí o Pinga-Fogo lá de 1971, o primeiro Pinga-Fogo, quando um entrevistador insistiu com Chico Xavier de que todos os livros por ele psicografados provinham da mente do Chico, né? Que ele, na verdade, é quem era o autor de todos aqueles livros, né? À época, mais de 300 títulos, né? E fora as milhares de mensagens de caráter particular. Então, a gente verifica realmente que, às vezes, o raciocínio da pessoa não consegue entender os fatos, para usar aqui a expressão de Allan Kardec, quando ele fala demonstrada pelo raciocínio e pelos fatos. Então, às vezes, o raciocínio não consegue enxergar além dos fatos e coloca nos fatos a sua própria causa, como se o relógio pudesse se autoprogramar, né? Então, a gente vê que realmente é preciso que os raciocínios tenha atingido um nível de compreensão que impulsione a pessoa para além daquele imediatismo de vida, né? Então é interessante quando ele coloca aqui raciocínio e fato. E dando sequência, no segundo parágrafo aí do item 72, diz Kardec: uma ideia se apresenta muito naturalmente e nós a tivemos, dando-nos outra explicação muito diversa, pela qual longe estávamos de esperar. Os espíritos a combateram,
constituindo isto uma prova de que a teoria deles não era efeito de nossa opinião. Ora, essa primeira ideia todos a podiam ter, como nós. Quanto à teoria dos espíritos, não cremos que jamais haja acudido à mente de quem quer que seja. Sem dificuldade se reconhecerá quanto é superior a que esposávamos, se bem que menos simples, porque dá solução a inúmeros outros fatos que, com a nossa, não encontravam explicação satisfatória. Então, quer dizer, todos aqueles que entendiam que os fenômenos eram puramente físicos, né, e obedeciam, no máximo, a influência magnética do médium, que na verdade não era médium ali, eles eram chamados de... Alguns chamavam de sujeito, né? Dependendo de quem estava fazendo a análise. Era um agente, né, que... Magnetizadores. O magnetizador, né, que era um magnetizador sem saber que era. Mas com os próprios espíritos é que revelaram que, na verdade, eles é quem produziam os fenômenos. É interessante que eles falam, nós somos as almas dos homens que viveram na Terra. Quer dizer, não era uma intervenção propriamente alienígena, vinda de outro mundo material, mas eram aqueles mesmos habitantes do mundo físico, em outra condição física, atuando no mundo em que haviam deixado, que é o mundo que a gente chama de mundo material. Então, às vezes, pode parecer estranho a muita gente esse tipo de comunicação, de fenômeno, porque dá a entender que é uma outra criação, que é uma outra humanidade. Mas não, são os mesmos espíritos, aqueles que compuseram determinada sociedade, retornaram ao plano espiritual e depois voltaram à experiência física, né, assim como aconteceu conosco mesmo, né? Voltar à experiência física para continuar o seu progresso, porque Jesus Cristo havia dito que é necessário ser perfeito como perfeito é nosso Pai que está nos céus. E numa existência é impossível atingir a perfeição, né? Se não houvesse essas múltiplas existências, nós teríamos que admitir que Jesus fez uma promessa que não poderia cumprir, né? Porque ninguém atinge a perfeição numa simples existência. Então vamos continuar agora no item 73. Pedir aqui para a Miranda ler para a gente. Desde que se tornaram conhecidas a natureza dos espíritos, sua forma humana, as propriedades semimateriais do perispírito, a ação mecânica que este pode exercer sobre a matéria, desde que, em caso de aparição, se viram mãos fluídicas e mesmo tangíveis tomar dos objetos e transportá-los, julgou-se, como era natural, que o espírito se servia muito simplesmente das suas próprias mãos para fazer que a mesa girasse e que a força de braço é que ela se erguia no espaço. Mas, então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Não pode o espírito atuar só por si? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário às do seu movimento, ou que mesmo não coloca ali as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer. Deixemos, porém, que primeiro falem os espíritos a quem interrogamos sobre esta questão. E aí ele vai formular algumas questões para esclarecer. Continuamos? 74. As respostas seguintes nos foram dadas pelo espírito São Luís. Muitos outros depois as confirmaram. Aí vem a primeira. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. E agora? Vamos lá, Paulo? É só um detalhe, né? Realmente, aqui da 73 ainda, que Kardec coloca o seguinte: mas, então, sendo assim, que necessidade havia de médium? Sim. Não pode o espírito atuar por si só? Porque é evidente que o médium, que as mais das vezes põe as mãos sobre a mesa em sentido contrário ao do seu movimento, ou que mesmo não a coloca ali, as mãos, não pode secundar o espírito por meio de uma ação muscular qualquer.
Então, porque na verdade, o médium, ele está ali como um doador da energia, mas ele não controla o fenômeno. Sim. Ele não tem como direcionar a mesa, por exemplo, para dar a resposta que ele quer, nem a direção que ele quiser dar sobre a mesa. Então, digamos que ele não gostasse de alguém ali e quisesse jogar a mesa, né? Eu queria jogar a mesa em cima do Paulo Renato. Eu não tenho esse poder. Elisa não deixa. Elisa não deixaria. Os espíritos iriam neutralizar, né, a minha intenção, até porque eu não controlo o fenômeno. Eu, no máximo, dou a energia necessária à produção do fenômeno. Mas também eu estava refletindo assim, que a mediunidade é uma ferramenta para o trabalho do ser espiritual que nós somos, não é? Especialmente quando encarnados. Então, o médium que se ilude achando que a mediunidade dele é para transformar as outras pessoas, está equivocado. Porque a oportunidade dele dar com a mediunidade é para que ele desperte o que ele pode, o que ele deve e como fazer, no bem. Então, por que precisava dos médiuns, então? Porque os espíritos não desencadeavam todos os fenômenos de uma forma unilateral. Porque tanto espíritos desencarnados quanto médiuns compõem esse processo evolutivo, porque ninguém de nós, nem o desencarnado nem o encarnado, pode dispensar o outro nessa parcela de esforço educativo. É aquela colocação, eu não vou educar nunca ninguém a nível de que tem que ser como eu quero, mas tudo que o outro me traz me faz refletir algo que vai auxiliar na minha educação, né? Então, os espíritos que estão agora desencarnados, influenciando-nos, trocando assim com os médios, daqui a pouco eles também estarão. Lembra até o Chico, quando o Emmanuel fala para ele, né, que depois os papéis iam se inverter. O Emmanuel retornaria e ele, a nível espiritual, ia ter uma compreensão do trabalho que foi o que Emmanuel desenvolveu. É como os filhos, depois que se tornam pais, né, compreendem os porquês de muitas ações dos pais em relação a eles, que à época eles não podiam compreender, e muitas vezes se tornaram rebeldes. Mas no Livro dos Espíritos nós temos lá, a partir das questões 60, a questão de seres orgânicos e inorgânicos. E ele pergunta aqui, faz a pergunta 62, qual a causa da animalização da matéria? Ele fala sua união com o princípio vital. Quer dizer, essas energias que ele vem descrevendo aqui, se o princípio vital é um só para todos os seres orgânicos, e até na questão 71, né, ele faz, na questão 70, ele faz um comentário falando que o fluido vital se esgota com a vida em si, né, com a vivência, e que ele pode ser transmitido de um indivíduo ao outro, quem tem mais doa, quem tem menos, aí é o princípio do próprio passe, né? Então nós vemos que essa energia que ele chama de fluido vital, que o médium que o ser encarnado possui e o desencarnado também, sob outro prisma, com essa energia trabalhada pelos espíritos, consciente ou inconscientemente, que se pode produzir os chamados fenômenos espíritas. Isso é interessante, Renato, que tanto o médium pode não ter consciência, quanto o próprio espírito que está atuando também pode não ter consciência. Faz involuntário. Alguns atuam com consciência, tanto o médium ou o magnetizador na época, ou o espírito. Então, assim, mas é importante entendermos que, às vezes, nem o médium, nem o espírito sabe como está fazendo. E Kardec vai mostrar isso aqui no diálogo com o espírito que jogava as pedras, entendeu? Isso tudo vai ficar claro. Exatamente, porque às vezes nem o espírito sabe o que está fazendo. Acho que o filme Ghost mostra uns detalhes disso, né? Quando ele queria lá fazer tal movimento, fazer tal coisa no mundo material, né? Passava com tudo a mão. Não conseguia. Quer dizer, o conhecimento auxilia em tudo. Sim. Até para a prática do mal, né? Porque essas energias são neutras. Elas recebem a qualidade de quem vai manipulá-las. Daí também todo aquele princípio que o pessoal chama de magia, feitiçaria, ou coisa que o vale. A Kardec coloca muito bem aqui quando fala sobre pactos, nas questões adiante, 549, se eu não me engano. Então a gente observa que é o espírito encarnado ou desencarnado manipulando aquilo que é comum a todos, né? Aquilo que é comum a todos, que é essas energias, né? Poder Pactos 549, depois ele fala na 551, poder oculto, talismãs e feiticeiros. Então é importante a gente pensar nisso, que
a energia é a mesma para todos. Mas, repetimos, a maneira como nós a usamos é que é de responsabilidade pessoal. E os espíritos podem produzir, dependendo da sua sabedoria, dos recursos que tem às mãos em termos de energia, eles podem produzir fenômenos que causem menor impacto, como Kardec colocou lá, da batida na mesa, né? Quanto aqueles fenômenos que a gente vê na própria Bíblia, lá no texto de Daniel, aquela escritura, né? Aquela mão que apareceu na parede para repreender Belsazar ou Baltazar por ele ter pegado, ou pego, não sei, o material que o pai dele tirou lá do Templo de Jerusalém quando invadiu. Quer dizer, esses fenômenos são os mesmos recursos, mas a direção quem dá é quem está produzindo o fenômeno, né? Vamos lá? Isso aí. Vamos aos questionamentos agora para entender como funcionaria esse fenômeno. O item primeiro, que já foi lido, né? Pode repetir, vamos repetir. Será o fluido universal uma emanação da divindade? Não. Lembrando que esse fluido universal, né, é importante explicar isso, ele que dá origem a tudo que nós conhecemos como matéria no universo, inclusive o nosso próprio corpo espiritual, os nossos átomos, elétrons, tudo que existe partiria desse fluido universal, que não adianta também nós entendermos na intimidade o que seria. A gente não tem não vai dar. Porque aí a pessoa fica assim, mas como é que é? Não sei, aí tem que perguntar a Deus. Nós não compreendemos Deus, então não podemos. Eu não tenho o saber WhatsApp desse de Deus, o Sr. Paulo Renato tem. Não tenho, não. Porque e mesmo que a gente mandasse, ele teria dificuldade em explicar, né? Não daria. Porque o professor teria dificuldade de ensinar a equação do segundo grau para um aluno que está aprendendo a somar e dividir. Subtrair, vamos dizer melhor, né? A pessoa está aprendendo a somar e subtrair, vai aprender a equação do segundo grau. Eu sei que muitas pessoas ficam irritadas, né? Até meu irmão às vezes fala, porque não é, a gente teria que ter condições de entender. E olha que meu irmão é uma pessoa inteligente. Mas assim, é a dificuldade nossa, humana, de entender quem nós somos, em que planeta habitamos, e que grau de conhecimento esse planeta nós podemos chegar. Então tem coisas você querer entender o fluido universal na sua pureza mais primitiva, não dá, porque Teria que ter intimidade com Deus. Faltaria pra gente condições de entendimento do que seria isso. Não dá, é o exemplo que eu acabei de dar. É ensinar a equação de segundo grau ao aluno que está aprendendo a somar e subtrair. É o que Kardec coloca aqui no Livro dos Espíritos, aí pegando o gancho pelo que você falou. É dado ao homem compreender o princípio das coisas? Na pergunta 17. Não, Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? O véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura. Mas para compreender certas coisas são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Aí ele fala, no item 19... Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Ele responde, os benfeitores, a ciência lhe foi dada para seu adiantamento em todas as coisas. Então, teu irmão poderia verificar que mesmo na encarnação, muita coisa que ele não compreendia nas fases anteriores de idade, ele compreende hoje. Né? Então, muita coisa que ele não compreende hoje, ele vai compreender melhor, porque a fatalidade da vida é o progresso. Então, fatalmente, se ele tiver paciência de esperar as experiências, ele vai compreender melhor a cada dia aquilo que não compreende hoje, que se angustia por não compreender. E esse fluido universal, o que nós sabemos sobre ele é que ele dá origem a toda a matéria, e sobre as modificações dele, você tem a eletricidade... Você tem o próprio magnetismo, enfim, uma série de modificações desse fluido primitivo que vai dando origem a todos os fenômenos que nós conhecemos. E tem muitos outros que nós desconhecemos completamente. Os próprios espíritos, quando responder Allan Kardec sobre o Sol, né, que é para nós fonte de luz e de calor,
perguntaram, Allan Kardec perguntou se aqueles mundos afastados do Sol, como é que teria vida? Como é que vai ter vida? Aí os espíritos responderam, e o magnetismo? Que no nosso mundo a gente não sabe usar direito, né? As forças elétricas, as forças da natureza. Ele fala que nesses mundos, essa ação magnética, ela tem ela se assemelha à função que nós temos aqui no nosso Sol. Então, são mudanças que esse fluido universal, ou fluido cósmico universal, muda para atender os filhos de Deus em dadas circunstâncias. E a própria questão que nós estamos tratando do fenômeno físico é uma modificação desse fluido universal que vai se manifestar como fluido vital, que dá vitalidade inclusive ao nosso corpo físico e também para a produção de tais fenômenos. Importante a gente explicar isso, né? Porque quem está lendo fala assim, meu Deus, que negócio de fluido universal é isso que esse povo está falando. Tudo tem uma origem em Deus que nós desconhecemos como acontece, né? Mas um dia compreenderemos. É o que ele fala, o princípio 66, pergunta 66 do Livro dos Espíritos. O princípio vital é um só para todos os seres orgânicos? Sim, modificado segundo as espécies. Quer dizer, até entre as espécies vai haver uma modificação. Quer dizer, não é igual em todas as espécies. A natureza é fantástica, né? O estudo da doutrina espírita ele é maravilhoso, porque ele vai abrindo a nossa mente, a gente começa a enxergar a natureza, começa a enxergar a vida de uma outra maneira. Agora, é evidente que cada um no seu tempo. É o que Jesus colocava. Tem gente que tem olhos de ver e não vê. Essa 65. Tem ouvido de ouvir e não ouve. E o Paulo Renato quer ler aí o que é 65? Não, você já tinha dito. Tá. O princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos. Ele tem por fonte e resposta o fluido universal. É o que chamais fluido magnético ou fluido elétrico animalizado. É o intermediário, o elo existente entre o espírito e a matéria. E é justamente no plano espiritual, né, quando nós desencarnarmos, que nós vamos ver outras funcionalidades, né, e modificações desse fluido universal. É ele que vai dar, por exemplo, aquilo que nós falamos, e muitas pessoas acham que é uma mera fantasia, as obras de André Luiz. Nosso lar não existe, aquelas colônias, aquelas casas. Por quê? Porque a pessoa não entende e que a base é esse fluido universal modificado. Não é o concreto, barro e tijolo daqui. Exatamente, mas os espíritos podem dar a forma que eles quiserem, as aparências que nós conhecemos, até para que nós cheguemos ao plano espiritual e não fiquemos perdidos. Né? Sem referência. E encontramos um ambiente em tudo semelhante àquilo que nós conhecemos. Os espíritos atuam nesse fluido universal e do mesmo jeito que aqui você vai manipular o cimento com a areia, misturar com a água para fazer a massa, e lá eles vão manipular esse fluido universal com o pensamento e dar a forma que eles quiserem aos objetos, às construções necessárias para os espíritos que estão ainda nas nossas condições vibratórias. Existem espíritos, como está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, né, o capítulo Sublime Visitante, que é o capítulo que vai falar sobre o Asclépios. E o Asclépios é um espírito que vive nas faixas vibratórias do planeta Terra, porém em uma faixa que eles consideram que é uma vida inapreciável para nós. Não tem mais a noção de forma como a nossa, como a gente conhece. E não tem como avaliar que tipo de vida leva o Asclépios, que é um espírito terreno. Sim. Ele nem é de um outro planeta, ele é terreno. Então, assim, é muita coisa para a gente estudar, compreender, mas entendendo esta parte aqui é fundamental, né? O fluido universal é que vai nos dar a chave de uma série de fenômenos até hoje inexplicados pela nossa própria ciência. Dito isto, acabamos aí mais um programa, desejando muita paz aos nossos amados ouvintes e internautas. Estaremos aqui, se Deus quiser, na semana que vem. Que Deus nos conduza. Amém. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa
Luz na penumbra. E agora com vocês, Amaury Santos e Astênio Oliveira, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1858 a 1868. Alô, amigos, estamos de volta. Uma semaninha só. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, acompanhados do Luciano, que faz a mixagem aí. Então, Astênio, nós estamos falando sobre a atração do Mozart pelos irmãos médiuns e as perguntas que eles fazem, e que Mozart, achamos que é Mozart, ele responde coerentemente a eles. Sim, nós estamos estudando a revista de maio de 1858, especificamente Conversas Familiares de Além Túmulo. Então essa comunicação com o espírito Mozart se deu numa reunião familiar, numa reunião doméstica. E aí o entrevistador aqui estava muito interessado em extrair de Mozart informações a respeito do próprio fenômeno mediúnico, né? Como se dá o fenômeno mediúnico e tal. Então a última pergunta que nós vimos no programa anterior, que o entrevistador fez ao Mozart, foi: qual o princípio determinante? O princípio determinante da faculdade mediúnica, porque o Mozart tinha informado que a faculdade mediúnica era uma faculdade concedida por Deus. Nós até falamos assim, em princípio, essa faculdade ela é inata, embora ela possa ser desenvolvida, né, num determinado momento, ao longo do tempo, e ela pode até eclodir num determinado momento. Isso. Né? Eu me lembro que às vezes ela fica sem se manifestar décadas e vai se manifestar mais tarde. Né? Exatamente. Eu me lembro que aqueles apóstolos, né, que o Cristo encaminhou 70. Né, eles não tinham, né? Não tinham, até então, né, era um zero em mediunidade. E depois, né? desenvolveram. Depois desenvolveram. A partir de um determinado momento, deram o start lá no perispírito deles e a partir daí eles se tornaram grandes médiuns. Homens, né? De pouca fé. Isso. Foi o que o Cristo falou. Bom, aí então nós vimos assim, a última pergunta que nós vimos foi: qual o princípio determinante, né, da mediunidade? E o Mozart respondeu: não o posso dizer. A gente não sabe porque o Mozart disse que eu não posso dizer, mas de qualquer forma a gente observa que se ali fosse um espírito fraudulento, praticando uma fraude, ele responderia, né? Porque o espírito inferior responde de qualquer coisa. Né? Então, se ele essa é a diferença de um espírito superior. Isso, o espírito inferior, ele não deixa nada sem resposta. Exatamente. Né? Então, quando ele fala assim, não posso dizer, isso é mais uma prova de que se tratava de um espírito superior, ainda que de sério, fato, né? Ainda que de fato não fosse Mozart. Exatamente. Mas, obviamente, que o espírito superior também não se faz passar pelo outro, né, quando ele poderia simplesmente dizer: não, eu não sou o Mozart, eu sou fulano de tal, etc. Né? Então, se ele está dizendo ele é o Mozart, e o próprio Kardec admitiu que poderia ser o Mozart, então por que nós não vamos admitir? Né? Bom, aí é feita mais uma pergunta, e que foi a seguinte: poderias revelar-nos as suas leis, quer dizer, as leis que regulam, né, a mediunidade, né, que regula essa faculdade, etc. E aí ele fala assim: não agora, mais tarde sabereis tudo. Então o Mozart disse que ele não poderia revelar quais eram as leis que regulavam essa possibilidade dos espíritos, através de determinados homens, não através de todos os homens, mas através de determinados homens, ou mulheres, obviamente, se comunicarem com os encarnados. Né? Ele fala assim, ele não poderia dizer agora, e disse: mais tarde sabereis tudo. Muito provavelmente o Mozart sabia que o livro dos médiuns seria escrito depois da década de 60, né? Que o livro dos médiuns seria escrito e lá se saberia tudo. Então o Mozart não estava autorizado a antecipar nada. Perfeito. Né? Então, perfeito. Muito legal. Disse: olha, por enquanto não, espera um pouquinho, né? Aí foi feita mais uma pergunta, né, em que o entrevistador diz a Mozart:
em que termos positivos poder-se-ia anunciar a fórmula sintética desse maravilhoso fenômeno? A gente vê que esse entrevistador também é meio teimoso. Ele está vendo que o Mozart está dizendo que não pode, né? E ele faz... Ele está fustigando. Porque ele faz outra pergunta no mesmo sentido da anterior, né? Então ele fala assim, em que termos positivos poder-se-ia anunciar a fórmula sintética desse maravilhoso fenômeno? A gente vê que ele é pesquisador, né? É verdade, investigador. é verdade. E aí o Mozart responde o seguinte, né? Leis desconhecidas que por ora não poderíeis compreender. Então ele ia ter que esperar mais um pouquinho mesmo, né? Porque essas leis científicas, quem leu O Nosso Lar, viu a psicografia de André Luiz, o que agora, na década, em 2021 anos, coisas estão sendo descobertas. Sim. Então, leva-se muito tempo para a parte científica se desenvolver. Uhum. Bom, então ele faz mais uma pergunta. Poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? E em que condições? Você vê, tudo isso foi informado mais à frente no livro dos médiuns, né? Ele estava meio apressadinho. Ele fala assim, poderia o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva? E em que condições? Aí ele responde-se, facilmente, se a pessoa estiver dormindo. Então o Mozart dá uma informação correta. Ele fala assim, poderia facilmente o médium pôr-se em relação com a alma de uma pessoa viva, ou seja, de uma pessoa ainda encarnada, na medida em que a pessoa estivesse dormindo, né? Mas aí vem uma nota de rodapé do Allan Kardec, em que o Allan Kardec diz o seguinte, se uma pessoa viva for encarnada, né? Sim. Então, porque vivo, desencarnado também né? Então, se uma pessoa viva for evocada em estado de vigília, ou seja, acordado, pode adormecer, em razão de ela ter sido evocada, ela adormece. Percebeu? É como se tivesse penetrado lá uma substânciazinha nela. Né? Deu um narcóticozinho. Narcóticozinho, né? Então fala assim, se uma pessoa viva for evocada em estado de vigília, pode adormecer no momento da evocação, ou pelo menos sofrer um entorpecimento e uma suspensão das faculdades sensitivas. Frequentemente, porém, a evocação não surte qualquer efeito, sobretudo se não for feita com intenção séria e com benevolência. A gente vê que as leis divinas funcionam de forma maravilhosa, né? Você imagina se fosse possível, em qualquer condição, evocar-se uma pessoa viva, um encarnado. Aí está lá um operário trabalhando numa máquina perigosa e é evocado por alguém de repente. Ele dorme. E dorme, né? Então, obviamente que as leis divinas não permitiriam, né? Mas não é impossível evocar uma pessoa viva. Né? Se isso não oferecer maiores riscos para ela, ela pode ser evocada e atender, né, a evocação. Bom, então facilmente se a pessoa estiver dormindo. E aí a outra pergunta. O que entendes pela palavra alma? Então agora parece que ele cansou um pouquinho de falar sobre mediunidade, né? Aí o que entendes pela palavra alma? Aí o Mozart respondeu o seguinte, a centelha divina. Então perguntas, respostas concisas. Lógicas. Né? Ele não fez um compêndio aqui filosófico. Exatamente. Né? Então o que entendes pela palavra alma? A centelha divina. E por espírito? Perguntou o chato do entrevistador aqui. A mesma coisa, né? Ele falou assim, espírito e alma são a mesma coisa. Né? Então, obviamente que para nós, né, o Kardec combinou com a gente na introdução do Livro dos Espíritos que, para efeito de entendimento do Livro dos Espíritos, quando fosse utilizada a palavra alma, ele estaria se referindo ao espírito encarnado. E quando utilizasse a palavra espírito, com E maiúsculo, estaria se referindo ao desencarnado. Mas ali foi uma combinação para entendimento do livro. Né? Ali ele jogou. E a resposta foi lógica. Sim. Então, de qualquer forma, o Mozart estava certo. Espírito e alma são a mesma coisa. Exatamente. Né? Bom, e aí vem a pergunta número 15. Como espírito imortal, tem a alma a consciência do ato da morte, a consciência de si mesma
ou do eu imediatamente após a morte? Vamos rever isso daqui, né? Primeiro, ele fala assim, como espírito imortal. Aí ele usa então a palavra espírito. Tem a alma, ele está usando na mesma pergunta as duas expressões, sabendo que são sinônimos. Né? Ele poderia, assim, como espírito imortal tem o espírito, ele não falou tem o espírito, ele falou tem a alma, tá certo? Como sinônimo. Então, como espírito imortal tem a alma, a consciência do ato da morte, a consciência de que morreu, né? A consciência de si mesma, ou do eu, imediatamente após a morte. Né? Então, parece que ele não tinha ainda realmente observado com detalhe o que já estava no Livro dos Espíritos, né? Ou talvez essa entrevista aqui possa ter sido anterior ao Livro dos Espíritos. Bom, a resposta que o Mozart deu foi o seguinte: a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Então a gente vai olhar esse aqui também com uma certa dose de atenção, observando os outros conhecimentos que nós temos, né? O Mozart pode dar uma resposta limitada ao conhecimento do entrevistador, né? Que não adiantaria ele ir muito além, né? Então ele fala assim: a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Ele está dizendo assim, enquanto viva, a alma, enquanto encarnada, a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro. Mas ele está dizendo assim, após a morte do corpo, em outras palavras, após a morte do corpo, ela conhece o passado e o futuro, mas também a gente sabe que não é bem assim. Né? Ou pelo menos não é assim para todos, né? Sim. Mas ele prossegue o seguinte: vê então sua vida passada, então com a morte, vê então sua vida passada. Agora, o que é a sua vida passada? É a sua última existência ou as suas vidas passadas? Né? Ele fala assim, vê então sua vida passada e as últimas provas que aqui está assim, que sofrerá. Eu acho que onde colocar a palavra sofrerá, que foi erro gráfico, seria sofrera. Né? Parece que o verbo aqui não está no tempo correto, né? Porque como últimas provas que ainda sofrerá, isso não faz sentido, né? Então eu vou reler trocando o tempo do verbo, de sofrerá por sofrera. Tá? Então ele fala assim, a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Vê então sua vida passada e as últimas provas que sofrera. Assim, não se deve lamentar o que se sofre na terra, a tudo suportando com coragem. Então ele aproveita para dar uma estimulada, porque a gente vai até ver mais à frente, né, na segunda entrevista, né, pelo menos o segundo entrevistador estava passando por alguns problemas, essa coisa toda. Então ele já está dando logo um toque aqui. Não se deve lamentar o que se sofre na terra, a tudo suportando com coragem. Ok? Então ele diz que após a morte que nós temos essa consciência da vida passada e das últimas provas, né, que sofreu. De algum modo ele indica também de modo correto que não tem uma lembrança, uma visão da vida passada por completo, né? E essa parte que não se deve lamentar é aquilo que a gente aprende com a doutrina, é a resignação. Sim. Porque você vê diversas religiões tende o que o indivíduo passa, que é pesado, a culpar Deus, né? Deus está me castigando, e Deus não tem nada a ver com isso. Então é a resignação com a problemática que você está vivendo. Nós temos que buscar sempre, né, sempre solução para todos os problemas que nos surjam, né? Mas enquanto não encontramos a solução, para de choradeira. Para de choradeira. Isso aí. Bom, aí o entrevistador faz outra pergunta ao Mozart. Após a morte, acha-se a alma desprendida de todo elemento, de todo liame terrestre? Né? Então, de algum modo, ainda tem alguma coisa de matéria naquele que já morreu? Né? Ou está totalmente liberado da matéria? E a resposta foi o seguinte: de todo elemento, não. Né? Então, de todo elemento material, não. O Kardec, obviamente, tinha razão quando identificou aqui a possibilidade de fato ter sido Mozart, né? Porque as respostas são muito coerentes. São coerentes. Ele fala assim, então de todo elemento material, não. Tem ainda um fluido que lhe é próprio,
que aure na atmosfera de seu planeta. E ao que tudo indica, esse fluido que ele está se referindo aqui é o próprio perispírito. Tá? Então ele fala assim, tem ainda um fluido que lhe é próprio, que aure na atmosfera de seu planeta, e que representa a aparência, quando fala em aparência é o perispírito, né? Sim. E que representa a aparência de sua última encarnação. Os laços terrenos nada mais são para ela, né, para a alma. Então, tudo aquilo que nós valorizávamos tremendamente até alguns minutos, perdeu totalmente o sentido. O que eu vejo é uma viagem, né, que o indivíduo faz. É a mesma coisa que o indivíduo está encarnado, ele vai fazer uma viagem para um país da Europa. As leis lá são diferentes. Então você tem que se adaptar às leis. E não as leis a você. Sim. E não adianta chorar lá para resolver o problema. Exatamente. Com choro não se resolve nada. Né? Bom, vamos para a pergunta 17. Vê quantas perguntas fizeram o Mozart? Né? O Mozart dia teve paciência. Nesse dia ele estava com tempo. Né? Então vamos lá. E não acabou, porque isso aqui é a primeira entrevista. É verdade. Porque tudo indica, na mesma reunião teve a segunda entrevista por outra pessoa. Tá? Então ele fala assim, ó, sabe ela, a alma, né? De onde vem e para onde vai? Ou seja, com a morte, a alma automaticamente fica sabendo de onde vem e para onde vai. A gente fica imaginando, né, antes de vir a resposta dele, essas pessoas totalmente tolas que estão espalhadas por toda parte. Imagina se com a desencarnação ela viraria sábia, né? É verdade. E não tem nada a ver, né? Porque o espírito é errante. Então ele pode estar aqui, amanhã está ali, está em N lugares, né? E se nós fôssemos, depois que morrêssemos, evoluídos, né? Sábios, né? Sábios. Bom, então sabe ela de onde vem e para onde vai? Resposta. Olha só a resposta dele. A 15ª resposta resolve essa questão. Então, ele estava acompanhando a numeração, a numeração das perguntas. Né? Porque a 15ª foi o seguinte: como o espírito imortal tem a alma a consciência do ato da morte, a consciência de si mesma ou do eu imediatamente após a morte? E ele responde: a alma nada sabe do passado, nem conhece o futuro, senão após a morte do corpo. Vê então sua vida passada e as últimas provas que sofrera. Assim, não se deve lamentar o que se sofre na terra, e a tudo suportando com coragem. Então, quando ele pergunta assim, a alma sabe de onde vem e para onde vai, ele diz assim, olha, você já fez essa pergunta, né? E eu já respondi. Né? Bom, então, prosseguindo. Nada leva consigo daqui da terra, a alma, né, com a morte, nada leva consigo daqui da terra. Aí ele responde: somente a lembrança de suas boas ações. Então a alma só leva consigo a lembrança de suas boas ações. Muito mais importante do que nós ficarmos vendo as respostas do Mozart é nós prestarmos atenção nas consequências do que ele está falando, né? Porque se ele fala assim, só levamos daqui da terra a lembrança das nossas boas ações, a gente já começa a se perguntar, que boas ações eu tenho praticado para poder me lembrar delas, né? Verdade. Quantas lágrimas eu tenho enxugado, quantas vezes eu fui paciente com pessoas difíceis. Impaciente. Intolerante. Mas impaciente não é boa ação, estou querendo lembrar das boas. Quantas vezes eu fui paciente, né? Quantas vezes eu fui tolerante, entendeu? Então, eu falo assim, ó, somente a lembrança de suas boas ações, o pesar de suas faltas, então a gente leva também o arrependimento, né? O pesar de suas faltas e o desejo de ir para um mundo melhor. Então, é muito comum, ao desencarnar, a gente verificar a carência evolutiva da gente, né? O estado lastimável em que a gente se encontra. Você imagina determinadas pessoas que são extremamente materializadas, né? E o que elas devem sentir quando desencarnam? O vazio que sente, o arrependimento que sente. Sim, é a pior coisa que pode acontecer, né? Os espíritos, de maneira geral, deixam isso claro. A pior coisa que pode acontecer na morte é você ter que conviver com a imagem daqueles que você prejudicou, né? Nossa e aí Senhora. parece que
a natureza estabelecida, as regras divinas estabelecidas na natureza, levam-nos forçosamente a ter à nossa frente aqueles olhares, né, que nos acusam, né? Então, gente... Se nós formos algozes, né? Sim, e às vezes não só algozes de ter cometido homicídio e Sim. tal, né? Mas, por exemplo, algozes da alegria da esposa, por exemplo, né? Tendo feito ela carregar uma cruz pesada, né? Sabe? Então a gente tem que sair distribuindo alegria, né? Para tudo que é parte, né? A gente tem que ser leve na convivência com as pessoas. Não é isso? E vamos correr, que a hora está correndo. Meu Deus do céu! Bom, então a pergunta foi, nada leva consigo daqui da terra, e dizem, somente a lembrança de suas boas ações, o pesar de suas faltas e o desejo de ir para um mundo melhor. Outra pergunta, abarca num golpe de vista retrospectivo o conjunto de sua vida passada? E aí vem uma pergunta que a gente pode fazer alguma restrição também. Vem uma resposta que a gente pode fazer alguma restrição também. A pergunta foi, abarca num golpe de vista retrospectivo o conjunto de sua vida passada? Mais uma vez ele bota no singular a pergunta. O conjunto de sua vida passada é desde o nascimento até a morte, ou ele fala, quando fala o conjunto, seria das suas vidas passadas, né? Ele bota no singular, então seria a última vida só. É a última vida. Aí o Moza responde o seguinte, sim, mas esse sim também a gente coloca entre aspas. Sim. Né? Que ele coloca assim, sim, para servir à sua vida futura. Né? Então, ele diz assim, a gente tem num golpe de vista retrospectivo, o conjunto da vida passada para servir a sua vida futura, de referência para a vida futura. É como se você dissesse assim, você precisa lembrar o caminho que você fez até esse momento, a fim de que você possa programar o seu próximo passo, né? o seu próximo caminho. Mas aí, essa resposta do Moza dá a indicar que ele entendeu a pergunta como foi o conjunto das vidas passadas, né? E não apenas da última existência. Perfeito. Porque só a última existência não nos daria a referência perfeita para o que nos falta conquistar. E o que nos falta é tempo, né? O que nos falta é tempo. Para agora falta tempo. Então vamos encerrar essa parte esperando que vocês desfrutem dos próximos capítulos. Eu, Amaury Santos e Astênio Evangelista de Oliveira, assessorado por Luciano. Forte abraço. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.